E sabe que hoje, de manhã, hoje é sábado, e nós estávamos fazendo uma oração em família aqui em casa. Estavam minhas filhas, minha mãe, minha sogra, duas amigas, e nós estávamos falando como é que funcionam as coisas de Deus. E a gente não entende normalmente como é que funciona. Né? Você pega, nós lemos sobre Saul. Saul foi ungido rei, o primeiro rei de Israel foi Saul. E nunca ninguém entendeu direito como é que ele se levantou Deus como rei. Como é que Deus levantou ele como rei. Ele era um cara meio que inexpressivo, não era uma figura espetacular, mas ele foi ungido rei. O substituto de Saul, mais interessante, que a gente tem uma história mais íntima, né? É Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Você imagina que Davi era o irmão mais novo de uma família, ele não tinha possibilidade, Davi era pequeno, ele não era um cara grande, Davi era ruivo. Davi, ele tinha semelhança feminina, as pessoas falavam que Davi era bonitinho, era complicada a situação de Davi. E Davi foi instituído rei, mas Davi tinha uma resiliência acima de tudo, ele era muito corajoso. Davi era um cara que peitava as coisas e as coisas aconteciam. Mas os milagres acontecem de forma que a gente não entende. Será que Davi esperava ser rei? Será que Davi algum dia, pastoreando aquelas ovelhas, ele pensou em ser rei? E eu falo por mim, porque eu era menor do que um pastor de ovelhas, até porque eu não tinha ovelha para pastorear, né? Eu era também o irmão mais novo, numa situação muito difícil e tal, e apesar do que alguns da minha família pensam diferentes a meu respeito, né? Eu tenho membros da minha família que falam que eu não tenho honra, que eu não tenho caráter, que eu não tenho moral, mas eu acho legal também, porque sem a crítica você não melhora. Mas isso também não me afeta, não me afeta em nada. Mas o interessante é que uma vez eu estava dando uma entrevista para um amigo e ele me perguntou como foi que eu cheguei no meu primeiro milhão. E eu não soube responder, até porque eu nunca percebi isso. A minha ascensão, ela foi uma ascensão espiritual, ela foi uma questão de que Deus entrou dentro da minha vida e fez uma transformação espiritual e uma transformação financeira também. E eu nunca percebi. Quando eu parei um dia, uma vez, estava eu e a minha esposa conversando eu estava discutindo com ela porque ela estava trabalhando demais e não estava dando tanta atenção para a família. E aí eu perguntei para ela, falei, pô, ou você vai parar de trabalhar ou a gente vai ter que se separar porque não está dando certo. E ali a gente fez uma conta e a gente já tinha um valor bem elevado de recurso. E eu comecei a perceber que as coisas, elas são muito maiores do que o que a gente pensa. Na nossa vida, ela não se traduz em carro, casa, relógio, joia, dinheiro. Ela não se traduz nisso. A diferença que quando você tem uma vida melhor, é quando você começa a perceber que as coisas misteriosas acontecem na tua vida e quando você percebe, as coisas acontecem, porque são milagres, não é convencional. Então, eu quero compartilhar com você hoje de que eu agradeço a Deus de forma diferenciada. Você imagina que de 8 filhos que eu tenho, 7 estão dentro da minha tenda. De 2 netas que eu tenho, as 2 estão dentro da minha tenda. Só a Evelise que não, graças a Deus, está viajando, chegando de Nova York, está indo para o Rio de Janeiro, onde ela mora. Mas isso é bênção, a minha mãe estar próximo de mim, a minha sogra estar próximo de mim. Isso para mim faz a grande diferença na vida. Então eu quero compartilhar com você que os momentos difíceis, eles são superados não só por dinheiro, ou não só por, olha, você só vai ser se você ter, nada disso. Eu acho que para você ter, você precisa ser. Então, que seja um sábado especial para você, um final de sábado muito grandioso para você, e que Deus esteja contigo, firme e forte, e que a nossa vida seja um exemplo para os outros, mesmo que os outros não entendam dessa forma, mas que para alguns você seja a diferença positiva. Que Deus te abençoe muito, vamos para o topo, porque é lá que a gente se encontra.